Uhum. Oiê, estamos de volta aqui nesse lugarzinho de troca de ideia. E eu estava pensando, recentemente aí eu tive em São Paulo, fui mexer de novo com música e tal. Aí eu estava pensando no quanto a mente é bom estar com a mente livre. E aí hoje, Eduardo segue a gente aqui no canal. Eu chamei ele para trocar uma ideia. Ele é psicólogo da USP Ribeirão Preto. E aí eu chamei ele para trocar essa ideia com a gente. Boa noite, Eduardo. Bom dia, boa tarde. Olá, tudo bem? Olá, Léo, tudo bem? E aos seus assistentes, né? O pessoal que participa do canal também. Muito bom conversar contigo e também com eles, E né? com Com a oitenta transmissão e com três eles. pessoas que no momento nos seguem, Uhum. por enquanto. Vamos ver se aumenta essa, essas pessoas que nos seguem. Eduardo, eu estava lá em São Paulo mexendo com coisas agradáveis, é, e eu percebi que eu estava em paz. O que Uhum. que acontece quando a gente fica tranquilo mexendo com parte artística, no meu caso, que, por exemplo, passei 2 horas, um pouco mais de 2 horas com meu primo no estúdio dele. Fui para Osasco acompanhar meu irmão em um show o dia todo e fisicamente eu estava cansado, mas mentalmente não. O que que acontece quando a gente produz coisas, é, não vou dizer gostosas, mas mais agradáveis, vamos dizer assim, que a nossa mente trabalha de um jeito diferente? Como é que é o negócio? Mais uma vez, obrigado, viu? Ah, que isso. Ô, Léo, é interessante você começar com essa questão, né? Porque, de fato, a gente trabalha com psicanálise, né? Psicanálise lacaniana, e, de fato, a gente fala o quanto que é importante a gente seguir o que a gente deseja, né? Às vezes não está tão claro assim o que a gente deseja, o que a gente quer, e com uma análise a gente pode chegar próximo a isso, né? É, a depurar um pouco melhor o que se quer e o que se faz, para que a gente possa fazer as coisas com mais prazer, né? E menos obrigação, menos sofrimento. Então, acho que isso me parece que é um fio condutor para a gente, quando a gente está trabalhando com psicanálise, quando a gente está trabalhando nessa perspectiva da mente, né, que você está dizendo, de uma subjetivação que permita com que abra espaço para a gente fazer mais coisas que realmente a gente gosta, mesmo que sejam coisas que aparentemente demandam mais deslocamento, mais esforço físico, mais até esforço intelectual, mas se são coisas que a gente tem prazer, que a gente gosta, que a gente está próximo ao que a gente gosta realmente, isso nos dá uma leveza e nos faz com que a gente fique mais ligado a isso, né? Porque chega no final do dia, a gente, nossa, eu já fiz tudo isso, que beleza, e tá um sentimento de satisfação disso. Acho que isso que está mais próximo. Então é como se a gente faz o que a gente gosta, o que a gente quer, fica muito mais interessante, né? Assim, trabalhar com isso. Então, trabalhar, estudar ou fazer qualquer outra coisa que o valha, mas se a gente está próximo ao que a gente quer, é muito interessante, né? Assim, a gente vai querer fazer isso cada vez mais, né? E eu tava até ali com o Emiliano, meu irmão, em Osasco. Falei, cara, faz, sei lá, 2013 eu fiz o show. Inclusive, você tava lá que eu te vi.
ali depois nas fotos e tudo mais. Uhum. É, e passou um tempo grande, mas ok, passou e eu nem vi, né? Uhum. Tava com meu primo lá no estúdio mais de 2 horas, um pouquinho, 2 horas e meia mais ou menos. Aí ele falou: Ô, mano, você grava, então me grava aí para eu poder só fazer uma coisa. E tipo, que as pessoas têm a mania de dizer que ah, eu preciso trabalhar para pagar as contas, né? Eu preciso trabalhar para colocar comida na mesa, né? Assim, o trabalho para uma função específica. Eu acho que essas pessoas vão acabar, no final das contas. é, eu também faço isso, né? Eu também trabalho, você também. Mas se a gente tem só essa visão do preciso pagar as contas, né? Não sei se a pessoa que faz o que faz gostando, né? Uhum. Porque Uhum. eu não estou falando que gravar disco, não estou falando que ser psicólogo é um negócio muito fácil, né? Porque você demanda hora para você, Uhum. né? Você tem trabalho, óbvio que de vez em quando você fala, caralho, são 6, 7, agora, por exemplo, são 6h30, né? E se você está aí no escritório e eu estou aqui, acabei de deslogar do meu home office, né? E fiquei o dia todo logado, você Uhum. trabalhou o dia todo, mas eu não sei se ah, pensar nesta função ah, de vou trabalhar para ter dinheiro, dinheiro é uma consequência, né? Uhum. É, Exatamente. a pessoa Exatamente, fica Léo. feliz com isso por Isso. muito tempo. Porque esse é um engano que a gente tem, me parece, né, Léo? Porque, assim, o capitalismo, o discurso capitalista nos induz a isso, né? Claro que a gente vive num capitalismo, né? Assim, então, a gente precisa trabalhar para ganhar, mas equivale essa força de trabalho a uma força de produção que tem um valor agregado e que está, até com Marx lá, produz a mais-valia, e aí fica difícil, o trabalhador fica alienado, né? Assim, como Hegel lá no Senhor Escravo. Mas, assim, a lógica, quando a gente fala da psicanálise, é inverter um pouco isso. Quer dizer, subverter um pouco isso, né? De fato, fazer o que gosta, o que quer ali, isso é pontual, Léo. Às vezes não é nem com a profissão em si, como você bem disse, tem momentos que às vezes a gente está apurado na prática profissional, na prática de audiovisual, na prática de psicanalista, na prática do dia a dia, mas é, é poder voltar ao que realmente se quer e aí verificar isso no dia a dia ali, naquela célula, às vezes naquele momento que você está fazendo aquela coisa. E aí isso dá uma outra dimensão, né? A gente não precisa ficar nesse sacrifício de ficar cumprindo as horas, porque a gente vai ganhar esse pão, vai ganhar esse horário para depois isso se juntar e depois receber no final do mês, ou receber depois numa sessão, ou receber. Enfim, quer dizer, esse dinheiro fica como consequência, porque a gente está fazendo o que gosta. Então, que nem agora, a gente está fazendo isso e é uma prática que, de alguma forma, não faço isso no dia a dia, mas eventualmente eu participo de alguma.
cinema, amanhã eu vou ter um cinema também, psicanálise, às vezes a gente faz alguma palestra, dá Algumas alguma lives eu aula, acompanho você é, no, então alguma nas aula, redes alguma sociais. situação, que a gente não faz isso no dia a dia, mas isso tem a ver com a prática, tem a ver com a prática e tem a ver com o que eu gosto de fazer, né? Como eu sei que você também não faz isso a todo momento, mas você gosta de fazer o que você está fazendo. Então, isso dá mais gás para que você continue fazendo, a despeito do ganha-pão, digamos. Claro que cada um precisa do ganha-pão, mas poder fazer esse pão como desejo mesmo, como a vontade de morder esse pão, de se deliciar com esse pão, e mais do que ficar no sacrifício, né, do pão que a gente precisa buscar. É claro, isso pode parecer utópico, né, para algumas situações que a gente precisa trabalhar, precisa ganhar o dinheiro, mas isso dá para extrair nas atividades do dia a dia, não é só uma questão utópica, né, que o emprego dos sonhos, não é disso que se trata, é o fazer no dia a dia mesmo. E você experimenta, você já me falou que você experimentou, como você fez o show, que você gravou o disco, ficava às vezes virando à noite, de madrugada, e você gostava de fazer isso porque você estava muito, muito envolvido com isso, né? Que isso tinha a ver com o seu desejo. Então, acho que é E, um pouco isso, Léo. e eu não estou falando que, por exemplo, eu, quando eu estava lá em São Paulo com meu primo e tal, eu não, eu tenho gastrite desde cedo. Não tomei nenhum antiácido, né, desde Uhum, da sétima série, oitava série, uhum, por questões vinculados à minha deficiência, uhum, que não tem como eu me desvincular dela, né, devido à paralisia cerebral. uhum, E aí as uhum, pessoas pegavam no meu pé exatamente onde eu não tenho como fazer. Eu tenho paralisia cerebral e vou com ela, né? Vou com as consequências da paralisia até o fim. Mas quando você está num ambiente agradável, até estava comentando, falei assim, não tomei nenhum antiácido lá, né? Não tomei porque nada me estressou a cabeça, nada estressou meu corpo. Cansado, sim, porque eu estava em Osasco, eu estava com outro tipo de horário de outras pessoas, mas estava bem. E o quanto que isso, né? A gente está com uma pandemia. Vacina e os cambal, tudo bem, mas o home office existe. E aí uhum, você mistura assuntos, home office do trabalho com a casa. E aí você, nesses dias que eu consegui, que eu estava de férias da empresa, sair, né? É, eu até dei risada, falei, nossa, não é que não me estressou, mas estressou uhum, meu corpo. Eu dormia mais fácil, né? Então, uhum, assim, tipo, por que as pessoas fazem essa ligação do preciso estar trabalhando para fazer as coisas do dia a dia e não preciso trabalhar também com o que eu gosto, uhum, né? uhum, Para suprir outras necessidades. Por que as uhum. pessoas ligam o trabalho à obrigação, a maioria delas? Uhum. Né? Então, isso é o que a gente está falando, né, Léo? Isso é acaba ficando um esforço a mais, né? E aí acaba cindindo realmente ao trabalho como uma coisa sofrida, como uma coisa para ter que atravessar esse tempo para depois ganhar o pão, e aí depois eu vou para casa, eu vou em outro lugar para poder descansar,
quando a gente até verifica na clínica, às vezes, as pessoas ficam melhor no trabalho do que em casa, porque a casa tem mais problemas, tem mais dificuldades, né? Então, as coisas não são bem assim, né? Acho que o que é interessante é pensar que se você estiver mais próximo do que você gosta de fazer, do que você quer fazer, e não só em relação ao trabalho, como você bem disse, em relação à cabeça, né? Ao que você está fazendo, seja no escritório, seja no consultório, seja na USP, seja fora, seja numa palestra, seja numa aula, quer dizer, ou seja, em atividades mesmo, que a gente precisa também, atividades, hobbies, né? Em situações fora, situações de artísticos, culturais, né, que eventualmente a gente tenha para poder se desconectar um pouco das coisas do dia a dia, isso está mais próximo a alguma coisa que a gente gosta de fazer, então a gente se sente mais inserido, né, assim, mais próximo ao de fato que a gente quer da vida, né? Então, isso não tem a ver só com a ação, não é só com o fazer do trabalho, mas tem a ver de fato com uma certa concepção de uma realidade subjetiva, que a gente diz, né? De uma concepção de que, bom, eu sou um sujeito e quero trabalhar aqui, mas quero também fazer diferente ali, quero fazer uma exposição oral ali, eu quero fazer um som aqui, quero fazer uma atividade artística ali, quer dizer, porque está próximo ao que eu quero, que eu entendo como homem, como sujeito, né? Então, acho que isso que está próximo, assim. Então, o Léo como sujeito, o Léo vai para vários lugares, o Léo está trabalhando, está gravando disco, está fazendo podcast, está se movimentando, porque você entende você como não é uma coisa só cindida, uma coisa só no trabalho, só em casa, ou só na relação com as pessoas. O Léo é uma coisa que vai para vários lugares. E como você está mais próximo do ponto de vista da mente aí, né, dessa coisa mais subjetiva, te permite estar em vários lugares, inclusive em ocupar lugares diferentes ao mesmo tempo, digamos, que, né, a física até questiona a física, né? Como é que você vai estar em dois lugares ao mesmo tempo? Às vezes dá dois ou três, eventualmente, né? Que você pode ocupar. E não estou falando que, sei lá, produzir um disco eu produzi em 2009, 2010. Não estou falando que não dá trabalho. Dá Uhum. trabalho. Mas a questão é como você dá trabalho, cansa, estressa, normal de qualquer coisa. Mas é como você lida. Então você precisa estar com a mente boa. É o que eu falo com as pessoas que me acompanham. Ter pessoas boas ao seu lado, porque você vai passar 10 horas no estúdio, você vai passar 8 horas dentro da empresa que você trabalha, ou na frente do computador da empresa que você trabalha, Uhum. mesmo em casa. Então você precisa ter uns momentos de relaxamento. É, Uhum. não sei se relaxamento é a palavra certa, mas de mentalidade livre para você ficar em paz, né? Uhum. Tipo, ah, só para avisar, daqui a pouco vai subir os minutinhos aí, porque é assim que funciona quando o aplicativo é gratuito. Tá. Então a gente vai Uhum. respeitar os minutos do aplicativo. Uhum. Parou, Tá bom. e a gente vai. Bom, a gente faz um bom uso, né, do tempo que a gente tem, das coisas que a gente tem. E acho que é um pouco nesse sentido que você está dizendo, me parece, né, Léo? Da gente ocupar bem, né, a função que a gente está ali próximo. Então, até você falou da questão da sua deficiência, como paralisia, né? É, isso coloca uma dimensão de um limite para o seu corpo, né? Mas que não é necessariamente um limite para a sua cabeça, um limite para as coisas que você quer fazer. Então, contrapondo a paralisia cerebral, que tem consequência, como um andador que você usa, você pode caminhar e você caminha bem, né?
na mente, caminha bem com as suas coisas, não é atropelando tudo, mas é fazendo várias coisas, como eu bem sei que você faz vários projetos aí, diferentes projetos, né? Então, quer dizer, o seu corpo que tem um limite importante a partir de uma paralisia, de uma doença, mas a sua mente se liberou um pouco, né? Porque você fez um trabalho subjetivo que te permite, né, assim, continuar caminhando, ocupando vários lugares aí, fazendo vários projetos. Acho que isso, assim, como um paradigma, digamos, né, para uma análise, é isso que a gente propõe, para que o sujeito possa sair de um certo limite que a condição às vezes tem, né? A condição mental, né? Não precisa nem ser física, mas mental. Então, liberar um pouco esses espaços para poder trafegar em diferentes situações, seja no trabalho, seja no estudo, seja em projetos, seja na vida, nas relações, né? E como que a gente faz isso, Eduardo? É, você que é psicólogo, tem métodos para a gente acessar essa liberação mental para que a gente Então, não a fique psi... preso a manias, a Aham, as coisas é, específicas, né? aham. Tem como a Então, gente tem um método, o método da psicanálise, né? Que eu proponho assim, um método de se dar conta do seu inconsciente, explorar o seu inconsciente, o quanto que ele está atravessado nos seus atos, nas coisas que você faz. E como Lacan disse, o inconsciente está atravessado na linguagem, né? No discurso. Não é alguma coisa que está lá escondida num lugar do cérebro. Não, está no próprio discurso, está no momento que a gente fala. Às vezes a gente fala e deixa de falar algumas coisas, escorrega outras. Então, o momento que a gente faz em análise, a gente coloca o discurso para circular, que permite com que a gente possa se liberar de algumas travas, de algumas amarras, né? Que o e me inconsciente até parece propõe. me parece o que você está falando não é intencional. A pessoa não Uhum, procura isso, né? uhum, uhum, Simplesmente existe. sim. Não é de propósito. Uhum, uhum. Tipo, vou me complicar. Ou é de propósito isso. Dá para você fazer intencionalmente. Então, Pelo que eu entendi, você está se. eh, como que se fala? Esqueci a frase, a palavra. É, se se pregando peça, vai, vamos dizer assim, isso, o tempo isso. todo. E não é Aham. intencional, pelo visto, pelo que Então, você está não dizendo. é. Então, mas num processo de análise, Léo, quando a pessoa começa a perceber algumas repetições, ela vai vendo que ela contribui para isso, né? Então, não é intencional num primeiro momento, mas depois ela percebe que tem alguma coisa que se repete e que ela acaba contribuindo com isso, mesmo conscientemente, sem se dar conta, né? Então, não é intencional, mas ela faz, ela repete. Então, ela pode rever algumas coisas e Rever os reposicionar hábitos, Eduardo, de repente. os hábitos, mas principalmente os pensamentos, mais do que os hábitos, os pensamentos que às vezes nos atravessam. Então, às vezes, a gente tende a seguir um pensamento, mas que leva a gente a alguns labirintos, algumas dificuldades que se repetem. Então, rever isso, análise é a gente poder diluir esses pensamentos e colocar em questão. Por que você tem que agir assim? Por que você tem que pensar assim? Não, vamos questionar, vamos abrir outras portas aí. Então, quer dizer, por que tem que ficar sempre nesse esquema, nesse labirinto, né? Podemos abrir isso, abrir algumas portas nesse labirinto para poder sair outras coisas. E pelo que você está me dizendo, a análise não vai te falar o que fazer. A Não. análise vai fazer com que você próprio ache esses
válvula de escape, vamos dizer assim. Isso, isso. E exatamente, Léo, a análise leva você a criar outras condições, inventar algumas outras condições para poder sair desse labirinto que a gente mesmo cria. A mente tende a fazer isso, né? Tende a se repetir e ficar preso em pensamentos, em algumas estruturas que às vezes nos dão um conforto, porque a gente está no conhecido, mas é um conhecido que se repete e que fecha um pouco. Então a gente questiona e vai abrindo algumas portas, né? Na medida que a gente vai explorando essas coisas, né? Coisas diferentes do que a gente faz, que a gente costuma fazer. E a gente volta no começo da entrevista, assim, né? Porque a gente fazer sempre as mesmas coisas de uma forma burocrática, de uma forma repetida. Não, por que a gente tem que fazer assim? Podemos fazer de uma outra forma, para poder liberar mais espaço, para poder criar outras coisas, inventar outras coisas. E então me veio essa ideia de fazer essa live com o Eduardo, que acompanha o nosso conteúdo aqui no YouTube, aqui nas redes sociais. Eu vou te pedir, Eduardo, para me passar o seu Instagram, Uhum. seus contatos que você quiser. A gente coloca aqui embaixo na descrição, se o pessoal quiser entrar em contato com você. E muitas pessoas entram em contato comigo e dizem: cara, nunca vi uma coisa repetitiva nas conversas que você tem. Uhum. Diversos assuntos e diversas searas, ah, deficiência, música, Uhum. trabalhos diversos. E aí, com essa, como a gente está preso Uhum. a umas teorias pela pandemia, está preso ou cada um a seu modo. Falei assim, estava pensando, me veio esse tipo de troca de ideia que acho que é importante. E o Eduardo está falando que ele é lacaniano, mas tem várias outras psicanálises, né? Sim, Tem sim. várias outras frentes da psicanálise. O Uhum. negócio é como é que a gente como é que a gente se conhece, né? É, Uhum. Uhum. me parece que é um bom caminho a análise de você mesmo. Não deve ser Sim, a coisa sim. mais agradável do mundo, Mas que você mas pode se contar com um parceiro, né, num determinado momento, mas isso não quer dizer que você não faça depois suas análises fora, né? Mas talvez uma parceria, né, no processo analítico pode ser um start para poder rever isso. tá bom. Ô, Léo, Só o para meu avisar, endereço, subiu os 5 minutos aqui. A gente vai respeitar os 5 minutos do aplicativo. Eduardo, muito obrigado. Até uma próxima. E até fica à uma vontade aí próxima. para falar o que você quiser nesse finalzinho. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Espero que você tenha Eu, gostado de trocar essa ideia e talvez ter ajudado as pessoas a abrirem mais essa possibilidade de talvez se conhecer, né? uhum. Não sei. Obrigado. Ô, Fica aí Léo, os 5 minutos para você. eu quem agradeço e espero voltar. Estou aberto aí para o convite. Gostei muito desse convite. O meu contato é @Eduardo Benedicto, né? Pode ser acho que no Instagram tá assim e também nas redes sociais, Eduardo Benedicto, Eduardo César Benedicto, né? Dá para, se alguém quiser fazer algum contato. E dizer que é uma iniciativa excelente, assim, eu acho que colocar o pessoal para conversar com você, e você tem perguntas instigantes que nos colocam em questão e também ajudam as pessoas que estão seguindo a você para algum assunto que seja interessante. Então,
é importante colocar para falar, né? E as pessoas para falar e também para interagir. Muito obrigado e até uma próxima, Léo. Obrigado, eu. Se você puder passar agora o seu Instagram para mim, eu coloco aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu vou colocar Aí aqui no chat. Eu acho que é no telefone também pode ficar à vontade, pode me passar pelo Facebook, pelo pelo link WhatsApp. do WhatsApp, Tá bom. sem problemas. Então tá Obrigado, bom, Léo. Eduardo. Até a próxima. Um abraço. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.